Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de física. Eu sou o professor Diego e nessa aula a gente vai falar sobre as unidades de medida e notação científica. Vamos para um breve histórico. A necessidade de medir as coisas é muito antiga e também muito remota à origem das civilizações. Por um longo período de tempo, cada país ou região teve seu próprio sistema de medidas. Essas unidades, entretanto, eram geralmente arbitrárias e imprecisas, como por exemplo o palmo, o pé e a polegada, entre outros. Isso gerou muito problemas. E aqui eu queria dar uma pausa com vocês na leitura para me explicar por que que isso gerou muitos problemas. Porque antigamente adotava-se, né, esse sistema métrico baseado nas partes do corpo humano, só que essas medidas se baseavam exatamente nas medidas do rei vigente. E como nem todo mundo tinha acesso às medidas do rei, isso gerava muita confusão na questão comercial, tá? Porque tudo se baseava nessas medidas e gerava muita confusão, até mesmo entre países que tinham reis diferentes, certo? Então, para resolver o problema, o governo republicano francês, em 1789, criou um sistema de medidas e assim foi criado o sistema métrico decimal. O governo republicano francês ele estabeleceu um padrão para que todos os outros adotassem, tá? Esse sistema, que ficou conhecido como sistema métrico decimal, inicialmente ele teve três unidades básicas: o metro, que foi a unidade de comprimento, o litro, que foi a unidade de volume, e o quilograma, que foi a unidade de massa, certo? Após diversas reuniões com diversos cientistas de vários países, se estabeleceu aí a tabela que a gente está vendo atualmente aí, né? É isso aí que está vigente atualmente, tá? Então, para o comprimento continuou sendo metro e aqui a gente tem o símbolo, tá? A maneira simbólica de representar essa unidade. Para a massa, que mede a quantidade de matéria, foi adotado o quilograma, né, que a gente representa simplesmente por kg. O tempo, a unidade padrão, foi o segundo. Então, coloque o tempo na unidade padrão. Então, você vai transformar, tirar de hora, se tiver em hora, e colocar em segundos. Se tiver em minutos, você vai transformar de minutos para segundos, tá? Mais para frente a gente vai ver como fazer isso. E o símbolo seria aí a letra S, né, de segundo. Intensidade de corrente elétrica, vamos ver lá na segunda etapa, né, que é o ampere. Temperatura, é muito comum a gente utilizar o Celsius aqui no Brasil, tá? Já nos Estados Unidos ou países de origem de língua inglesa, eles utilizam uma outra unidade que é o Fahrenheit. Então, era necessário também estabelecer um padrão para a temperatura, né? O padrão estabelecido é o Kelvin, não é nem Celsius, né? E nem Fahrenheit, é o Kelvin, representado aí pela letra K. Quantidade de substância, mol. Esse mol ele está na mesma classe de palavra, né? Que dezena e dúzia, certo? Uma dezena tem 10, uma dúzia tem 12, um mol ele tem um valor específico, ok? Um valor padrão. E intensidade luminosa, candela. Bom, aqui nessa tabela, nessa segunda tabela, a gente tem algumas unidades de grandezas derivadas. Aqui entre elas, eu vou dar o destaque, por exemplo, para a velocidade. Isso porque a velocidade ela é uma grandeza, tá? Que ela é derivada da unidade de comprimento e da unidade de tempo, tá? A velocidade nada mais é do que a distância que um veículo ou uma pessoa, um corpo faz, tá? E isso leva um tempo. Então, quando você pega essa distância varrida pela pessoa, dividida pelo tempo que ela leva para percorrer essa distância, você define aí o que a gente chama de velocidade. E as suas unidades, né, não poderiam ser diferentes. A unidade de velocidade é o que? É a unidade de comprimento metro dividido por tempo, como a gente pode estar percebendo aqui, ó. E como é que a gente lê isso aqui? A gente lê metro por segundo, certo? Então, todas essas grandezas, elas são derivadas. Por exemplo, a superfície, né? Você tem o quê? Você tem a largura, que a unidade de medida é o metro, vezes
o comprimento, né, ou a altura, eu vou colocar a altura. Então, para você medir, por exemplo, a superfície, né, medir a área de uma superfície, você pega o quê? Você pega a largura vezes a altura. Essas duas grandezas, a unidade padrão é o metro, ok? Então, fica metro quadrado, porque você vai estar multiplicando metro por metro. E assim funciona para as demais. Depois você dá uma pausa e você dá uma olhada com mais detalhe, ok? Vamos passar para frente. Bom, chegou na então falada notação científica, ok? Com o avanço da tecnologia, que fez com que o homem ele pudesse fazer medições mais precisas das coisas, inclusive fazer medições da distância entre Terra e Lua, tá? A gente sabe que essa distância é uma distância muito grande, tá? Tem uma sequência de zeros, tá? E outra coisa também é que o homem conseguiu medir o tamanho de um vírus, né? A distância de um raio de um átomo, que é um número extremamente pequeno, e aí houve-se a necessidade de escrever esses números muito grande ou muito pequeno em uma forma mais simples, né? Mais condensada, né? Que te forneça menos trabalho para você estar escrevendo e levando isso para um cálculo. Então surgiu aí a notação científica, que basicamente significa escrever um número, tá? Nesse formato aqui, ó, a gente tem um número aqui, o x é um número, não se assuste, tá? Abre teu coração, você vai aprender junto comigo aqui como colocar um número em notação científica e vai aprender muito bem o que significa esse x. Esse x é um número, tá? Que está sendo multiplicado por uma potência de base 10. Então, a base dessa potência que está multiplicando o x é 10 elevado a n. Esse n, ele é um número natural, tá? Ele pode ser um número natural não, um número inteiro. Isso porque ele pode ser positivo ou negativo, tá bom? E aí, ele vai corresponder, mais para frente vai ficar um pouco mais claro, ele vai corresponder à quantidade de casas que você desloca a vírgula. Por exemplo, aqui, ó, você tem 20,0. Então, entre um zero e outro, você tem uma vírgula. E essa vírgula ela pode se deslocar tanto para a direita quanto para a esquerda. E quando você desloca uma casa, né, uma casa decimal, por exemplo, para a esquerda, você deslocou uma casinha, tá? Então, esse n corresponde ao número 1. Se você deslocar, por exemplo, duas casinhas, esse n corresponde a 2. Só que aí tem um critério, né? Se você deslocar, por exemplo, para a esquerda, esse n ele vai ser positivo. Agora, se você deslocar para a direita, né, por exemplo, deslocar essa vírgula para cá, eu vou deslocar uma única vez, certo? Então, deslocando a vírgula para cá, fica igual a 200. Então, fica 200,0. E como você deslocou uma única casa para a direita, o expoente, que é o n, né, que eu chamo de expoente porque ele está elevado aqui, ó. Tem uma base 10 e ele está realmente como expoente. Então, ele vai ser negativo, tá? Igual a 1, porque eu desloquei uma única vez a casa para a casinha da vírgula, né, a vírgula para a direita. Vamos fazer aqui o exemplo, ó. Preste atenção. Lembrando também que esse número que aparece aqui, que é o x, ele pode ser igual a 1 ou maior que 1, certo? Esse símbolo significa dizer que o x ele é maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, o x, que é esse número, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, vai ficar mais claro agora nos exemplos. Então, coloque o número 1 em notação científica. Olha só como é que ele fica em notação científica. Como o 1, ele é, né, um número que corresponde a x, que é esse número que aparece aqui, ele já está entre 1 e 10, inclusive ele é igual a 1. Então, nós não precisamos deslocar a vírgula nem para a direita nem para a esquerda. E nesse caso, como nós não precisamos deslocar a vírgula, o n é igual a 0. Então, sempre você vai estar multiplicando o número por 10, certo? E caso seja necessário, você desloca a vírgula para a direita ou para a esquerda. E essa quantidade de casa que você desloca a vírgula, você coloca aqui. Como não houve deslocamento de vírgula, o n é igual a
a 0. Agora vamos para a letra B, o exemplo da letra B. Eu tenho 18 e eu quero colocar isso aí em notação científica. Tá? Lembrando que quando eu deslocar a vírgula, eu tenho que deslocar de maneira a produzir o quê? Um valor entre 1 e 10. Então, eu não posso estar deslocando a vírgula para a... Não posso estar deslocando para a direita, porque senão vai formar um número maior que 10, né? 18 já está maior que 10, então eu não posso estar deslocando a vírgula para cá, porque ele vai cada vez mais se afastando de 10. O número vai ficando cada vez maior. Então, nesse caso, eu vou dar uma apagada aqui. A gente tem que deslocar a vírgula uma casinha para a esquerda, tá bom? E aí fica 1,8. Esse 1,8 está entre 1 e 10, que era exatamente o que a gente queria, né? Colocar esse número em notação científica. Então, deslocando uma casa para a esquerda, fica 1,8, multiplicamos por 10, e qual foi a quantidade de casa decimal que você deslocou a vírgula? Eu desloquei uma única casa para a esquerda, então é positivo o expoente, vai ser mais 1 positivo no expoente. Aqui do mesmo jeitinho, eu tenho 243 e eu quero transformar esse número em notação científica. Bom, esse número ele tem que estar entre 1 e 10. Então, se eu deslocar uma única vez, vai ficar 24. 24 ainda está acima de 10. Então, eu desloco mais uma vez. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 2,43, que é exatamente o que está aparecendo aqui. E como eu desloquei duas casas decimais para a esquerda, então vai ficar 2 positivo elevado aqui ao 10, né? Bom, aqui eu tenho um número inferior, ele está abaixo de 1. Ele se encontra aqui, ó. Certo? Está abaixo de 1. Não pode estar abaixo de 1, ele corresponde a x. Tem que estar o quê? Acima de x, não é verdade? Então, para que ele esteja acima de 1, desculpa o erro, acima de 1, ele tem que estar acima de 1, ele corresponde ao x, tem que estar acima de 1, ou poderia ser igual a 1, mas como não tem como transformar ele em 1, tem como transformar em um número maior, né? Deslocando a vírgula para a direita, tá? E se eu deslocar a vírgula para cá, o expoente em cima do 10, ele vai ser negativo. Então, desloca uma única casa para a direita, transformando o número, né, em 2,0, multiplica por 10, e como eu desloquei uma única casa para a direita, o expoente é negativo, menos 1. Aqui, para mim transformar esse número em um número entre 1 e 10, eu preciso deslocar uma, duas, três casas. Então, vai ficar 1,0, e como eu desloquei para a esquerda 3 casas decimais, o expoente vai ficar o quê? Menos 3. Aqui eu preciso deslocar, ó, 1, 2, 3, 4 e parou, né? Não posso deslocar mais, porque senão ia ficar 27. Então, vai dar 2,7, tá? E quantas casas eu desloquei a vírgula? Uma, só conta, pessoal, quando você desloca de fato, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Para a direita, no caso, né? Então, o expoente é negativo e vale 4. Então, menos 4. Beleza? Então, é assim que a gente coloca os números pequenos e grandes em notação científica. Bom, então, vocês perceberam que quando você coloca um número em notação científica, sempre existe o quê? Uma potência de base 10. Tá? Então, os cientistas começaram a dar nomes, representar essas potências de base 10 por letras do nosso alfabeto. Vamos ver algumas representações, tá? Que a gente chama de prefixo. Por exemplo, quando aparecia 10 elevado a 12, tá? A gente adota o quê? O T, que tem o nome de tera, tá bom? Então, quem já pegou, por exemplo, um pendrive com tera ou mexe com computação, é muito comum lidar com essa unidade de medida, né? Um HD com 1 tera, tá? Equivale o quê? Esse espaço aqui de bits. Vale 10 elevado a 12 bits, né? Que corresponde o quê? Esse valor todinho aqui, ó. Tá? Bit, para quem não sabe o que é o bit, é a menor unidade, né, de comunicação de um computador.
O computador ele funciona como com bits. É a linguagem dele, né? 0 e 1. O giga, por exemplo, muito comum em pendrive, né? Corresponde a essa potência, 10 elevado a 9. Ou seja, é o 1 seguido de 9 zerinhos. O mega é 10 elevado a 6, ou seja, é 1 seguido de 6 zerinhos. O quilo, muito comum quando se trata de massa, né? Você vai no mercado e compra um frango, compra um quilo. 1 quilo de frango. Esse K corresponde a 1000, tá bom? Ou, em forma de potência, 10 elevado a 3. Certo? Então, 1 quilo corresponde o quê? A 1000 gramas, porque o K vale 1000. Então, 1 quilo vale, substituindo esse K por 1000, vai ficar 1000 vezes 1. Então, 1000 vezes 1 dá 1000, então 1000 gramas. Tá? 1 quilograma, 1000 gramas. O hecto, representado pela letra H minúscula, é 10 elevado a 2. E o deca, DA, é 10 elevado a 1. Quando é elevado a 1, não precisamos colocar, tá? O 1. Mas se você quiser, você coloca. Isso aqui corresponde a 10. Agora vem os submúltiplos, tá? Por exemplo, o décimo, o cento, o milho, o micro, o nano e o pico. O decigrama, decímetro, né, muito comum, ele corresponde também a uma potência de base 10, só que negativa, né, com expoente negativo. O dec é 10 a menos 1, o cent é 10 a menos 2, o mil 10 a menos 3, o micro 10 a menos 6, e é representado por, na verdade, até uma letra grega. Tá? Ela é assim, ó. É um U com essa perna mais alongada. Essa daqui mais alongada, certo? O nano, representado pela letra N, é 10 elevado a menos 9 e corresponde a esse valor aqui. Tá? 0 seguido de 9 zerinhos até 1. 9 zerinhos não, na verdade, o que você tem é 9 unidades, né, após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? E o pico é 10 elevado a menos 12. Pessoal, vamos fazer algumas conversões utilizando essas unidades, né? As unidades de medida do comprimento. Então, conversões entre as unidades de comprimento utilizando os prefixos. Olha o Czinho aqui, ó. Vamos só dar uma olhada. Quanto é que vale o C? O C vale 10 elevado a menos 2. Então, o que é que você vai fazer para transformar isso aqui em metro? Utilizando os prefixos, você vai estar substituindo as letras pelas potências de base 10. Como, por exemplo, o C vale 10 elevado a menos 2. Então, vai ficar 60 vezes 10 elevado a menos 2. E aí eu conservo esse metro. Tá? Aqui não está em notação científica, tá, pessoal? Por quê? Como foi falado anteriormente, para você colocar um número em notação científica, esse carinha que aparece aqui corresponde ao x, e ele tem que estar entre 1 e 10. Então, como ele é 60, ele está acima de 10, é importante que a gente movimente a vírgula mais uma casinha, nesse caso para a esquerda, tá? E se eu movo a casa, né, se eu movo a vírgula uma casinha para a esquerda, nós vamos aumentar 1 no expoente, tá bom? Então, aqui já tinha menos 2, como eu desloquei mais uma casinha para a esquerda, isso fez com que eu aumentasse 1 no expoente, porque lembra, quando você movimenta a vírgula para a esquerda, você está o quê? Você está acrescentando positivamente mais uma unidade ao expoente, ok? Então, no caso aqui, ficou o quê? Menos 2, saiu meio feio, eu vou corrigir aqui. Então, você tem, vou pegar aqui, menos 2 mais 1, tá? Menos 2 mais 1. Como é que eu faço essa operação? Deixa eu só apagar aqui. Como é que eu faço essa operação? Bom, eu olho e vejo quem é o maior número. O maior número é o 2, tá? E ele é negativo. Então, eu vou conservar
o sinal do 2 porque ele é o maior. Na vida é assim, quem manda é sempre quem tem mais poder, né? Quem é mais forte, quem é mais rico, quem tem mais dinheiro, enfim. Infelizmente é assim a nossa vida. Na matemática ou na física é a mesma coisa. Então quem manda aqui é o 2 por ser um número maior, né? E como ele é negativo, vai ficar negativo a nossa conta. Bom, sinais contrários, a matemática diz que nós iremos subtrair normalmente. Como a gente já colocou o sinal, sabe que vai dar negativo, a gente vai estar subtraindo normalmente. Então, 2 menos 1 dá igual a 1, certo? E é exatamente o que aparece aqui no final. Ó. Aqui era 60, eu desloquei uma casinha, eu desloquei uma casa para a esquerda, então ficou o quê? Ficou 6,0. E quando eu fiz isso, acrescentou 1 no expoente. E aí eu fiz a operação né, entre os expoentes e vai dar igual a menos 1. No caso de 4 milímetros, esse m, depois você dá uma pausa, né, rever lá a tabela dos prefixos, esse m vale 10 elevado a menos 3. E como o 4 ele já está entre 1 e 10, nós não precisamos fazer mais nada. Tá? Esse carinha que aparece aqui multiplicando a potência já está entre 1 e 10. Então, ok. O K vale 1000, né? É a mesma coisa do quilograma. Vale 1000, ou a gente pode estar representando o K por 10 elevado a 3. Então, vai ficar 32, repito, o K eu vou substituir por 10 elevado a 3 e o M eu conservo, certo? Aí você vai observar o seguinte, professor, mais o 32, ele está acima de 10. Então, é necessário que eu desloque a vírgula para a esquerda, tá? Então, a vírgula vai sair de trás do 2 e vai uma casinha ser deslocada para a esquerda. Isso vai fazer com que você aumente 1 no expoente. Aí aqui fica fácil, vai ficar 3,2 e aqui em cima soma naturalmente, vai ficar 4. Vamos fazer a letra D. Na letra D a gente tem 0,5, vou repetir, e o desce é o que? 10 elevado a menos 1. Novamente, dá uma pausa no vídeo, volta um pouco e aí veja que o D é 10 a menos 1. Só estou substituindo, tá? O D por 10 a menos 1. E aí você vai reparar que esse número que apareceu aqui, ele está abaixo de 1. Para mim transformar ele num número entre 1 e 10, eu preciso deslocar a vírgula para a direita. Quando eu faço isso, vai subtrair, tá? Para cá, para essa direção, acaba subtraindo o número de casas que você desloca a vírgula. Então, como eu desloquei uma única casa, vai subtrair. E aí você vai ficar com a seguinte operação, menos 1, menos 1. Menos 1 com menos 1, tá? Conserva o sinal. E, como eles têm sinais iguais, tá? Por incrível que pareça, eles têm sinais iguais, você vai somar, é isso que a matemática fala, tá? Parece um pouco absurdo, mas é isso mesmo. Conserva o sinal, porque ambos são negativos, é claro que o resultado vai dar negativo, né? Você está somando duas coisas que são negativas, consequentemente vai ficar mais negativo ainda. Então, soma naturalmente 1 mais 1 que dá 2. No caso, vai dar menos 2, né? E por último, a gente tem a letra E. Você tem aqui 0,012 centímetro. Esse C corresponde, deixa eu dar uma olhadinha. Tem um detalhe aqui ó, que ainda não foi falado, ok? Aqui ó, você tem o quê? Você tem esse 2 multiplicando. Isso aqui é a unidade de superfície, né, de área, centímetro quadrado. Isso significa dizer que tanto esse M quanto esse C estão elevados a 2. Esse Czinho, o C, deixa eu colocar aqui, ele equivale a 10 elevado a menos 2. Como ele está elevado a 2, ele está entre parênteses e está elevado a 2. Eu poderia estar substituindo ele por essa potência, certo? Mas como lá ele está elevado também a 2, tá? Esses expoentes eles vão acabar subtraindo-se entre si. Então, repete a base. Subtraindo não, desculpa. Eles vão estar sendo multiplicados um pelo outro. Então, vai dar menos, o sinal conserva, menos 4, ok? Então, é exatamente o que está aparecendo aqui. Ó. Esse C, ele é 10 elevado a menos 4 devido a essa operação. Na verdade, o C em si, o Czinho, ele vale 10 a menos 2.
Porém, devido a esse 2 aqui estar como potência, né? Então, quando você substitui esse c por 10 elevado a menos 2, os expoentes eles vão acabar sendo multiplicados e aí teu resultado fica 10 elevado a menos 4. Tá? E aqui, ó, repete, esse m está elevado ao quadrado. Então, aqui também houve um erro, não é elevado a 3, é elevado ao quadrado. Pronto, aqui é um 2. E aí falta a gente estar movimentando a vírgula, tá, pessoal? Porque esse número está muito abaixo de 1. Para ficar entre 1 e 0, você tem que movimentar 2 casas para a direita. Fazendo isso, você acaba subtraindo a quantidade de casas que você deslocou a vírgula, que no caso é 2 casinhas. Então, você tem a seguinte operação. Vou fazer aqui, ó. Entre os expoentes, você tem menos 4, menos 2. O que é que você vai fazer? Como ambos são negativos, então é indiferente, né? Aqui os dois são negativos, então só conserva o sinal do menos mesmo, vai dar negativo. E sinais iguais você acaba somando, vai dar igual a menos 6. Então, a potência de 10 vai ser igual a menos 6. Então, basicamente é isso. Vamos agora para algumas conversões utilizando a unidade de tempo. Então, muito bem, pessoal. Determine o valor correspondente em cada medida a seguir. Eu quero que você transforme as unidades de tempo, né, 1 hora, 2,5 minutos, 3 horas e 20 minutos, em segundos, tá? Que é a unidade do SI padrão. Você sabe que a unidade padrão do tempo é em segundos. Então, coloque as unidades de tempo nas unidades SI padrão. Então, no caso, você vai ter que transformar horas para segundos. Para você fazer isso, para transformar de hora para segundos, você vai ter que multiplicar 2 vezes por 60. Por quê? Se você multiplicar uma única vez, você sabe que 1 hora tem 60 minutos. Então, se você multiplicar 1 vezes 60, você vai estar tirando de hora para minutos. Tá? E aí, multiplicando uma segunda vez por 60, você está tirando aquilo de minutos que você acabou de converter, multiplicando uma única vez por 60, e transformando em segundos. Isso porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, você multiplica 2 vezes por 60 para converter em segundos. Agora, na letra B, é uma situação diferente. Por quê? Porque a tua unidade aqui é em minutos. Então, para transformar em segundos, basta multiplicar uma única vez por 60, tá? Só multiplica 2 vezes se tivesse em horas. Então, 2,5 vezes 60 dá 150 segundos. E aqui vai ser o quê? Uma continha, uma soma, tá bom, pessoal? Vai ser uma continha separada, olha só. Para você transformar de horas para segundos, você multiplica 2 vezes por 60, tá? Mas o 20, que está em minutos, você vai multiplicar somente uma única vez por 60. Então, isso aqui vai dar 10.800 e isso aqui vai dar igual a 12, totalizando 12.000 segundos. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, eu vou estar fazendo mais exemplos ou dando continuidade ao assunto, tá? Qualquer coisa, me procure. Qualquer dúvida, até mais. Beijão. Tchau, tchau.